Olá, seja bem-vindo ao 10º módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica. E nesse módulo a gente vai estudar as reversões de tendência. Parabéns por ter chegado ao 10º módulo, a gente já estudou muita coisa, já passou muita coisa bacana nesse curso aqui já, muita coisa sobre tendência, um módulo muito completo sobre candle. Então, eu já passei um conhecimento muito amplo para você começar no mercado. E agora a gente vai dar continuidade, ainda tem bastante coisa pela frente, ainda tem bastante conteúdo. Então, vamos seguindo. Reversões de tendência. Reversão de tendência nada mais é do que quando o preço... A gente estudou tendência, agora vamos usar como exemplo tendência de alta, por exemplo. O mercado está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, seguindo uma tendência acima da linha de tendência de alta, dentro do seu canal de alta e reverte. Quando o preço perde essa linha de tendência, quando o preço para de fazer seus topos e fundos ascendentes, ele começa então uma reversão de tendência para tendência de baixa. Então, a gente vai estudar as características de uma reversão. Reversão de tendência. As reversões acontecem no fim do movimento de uma tendência, onde o mercado perde a força da tendência atual e começa uma nova tendência na direção contrária. A reversão geralmente é confirmada através de um pivô de alta ou um pivô de baixa. Então, quando o mercado, no caso de uma reversão de tendência de alta para baixa, para de fazer os seus topos e fundos ascendentes e começa a fazer topos e fundos descendentes, a gente tem então uma reversão de baixa. E, ao contrário, quando o mercado está caindo, para de fazer seus topos e fundos descendentes na sua tendência de baixa e começa a fazer topos e fundos ascendentes, temos uma reversão de alta. A gente vai estudar agora o pivô, como que o pivô acontece no mercado, como que ele tem a sua confirmação. Primeiro, a gente vai para o Paint para mostrar para você como que acontece num pivô. A gente está com um exemplo aqui de um pivô de alta. Olha como que o pivô de alta é formado no gráfico. O que acontece com o pivô? A gente tem aqui uma tendência de baixa, com topos e fundos descendentes. Uma perna, uma correção, outra perna, outra correção, outra perna, outra correção. Então a gente sempre teve aqui topos e fundos descendentes. Respeitando o quê? Respeitando a linha de tendência. Vamos demarcar uma linha de tendência aqui? Olha que linha bonita. A gente demarca aqui uma linha de tendência, pegando o primeiro e o segundo topo. Lembra que a linha de tendência é demarcada a partir do primeiro e segundo topo. O que vai acontecer depois nessa tendência de baixa, a gente vai esperar e vai ver se o preço realmente vai respeitar essa marcação de linha. Então, marcamos o primeiro e o segundo topo, respeitou no terceiro topo e chegando aqui, o preço fez o quê? Cortou a linha, rompeu a linha de tendência. Então o mercado vinha com topos e fundos mais baixos, topos e fundos mais baixos. Aqui a gente tem um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, outro topo mais baixo. E aqui a gente teve, além do rompimento da linha de tendência, tivemos um topo mais alto do que o topo anterior. Desculpa. E aqui, além do rompimento da linha de tendência, tivemos um fundo mais alto que o fundo anterior. O que um fundo mais alto que o fundo anterior indica? Indica uma característica de tendência de alta. Então aqui, para que a tendência de baixa continuasse firme, forte, prevalecente, teríamos que ter aqui então um fundo mais baixo, porém não tivemos. Então aqui, já que a gente teve um fundo mais alto que o fundo anterior, então o que a gente precisa que o mercado faça para que gere uma nova tendência de alta? Que tenha um novo topo mais alto que o último topo, que o topo anterior. Então o pivô de alta, ele acontece nessa região aqui. Essa é a região do pivô de alta. É a partir do momento em que ele deixa, no caso do pivô de alta, né, ele deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, que o fundo anterior. Então, para que a gente tenha uma confirmação do pivô, a gente precisa que o mercado rompa a linha do último topo.
Então a gente precisa que o mercado venha com força e faça esse rompimento aqui. A partir do momento que o mercado fez esse rompimento e deixou um topo mais alto que o topo anterior, a gente teve uma confirmação. A partir do momento que ele rompe essa máxima, a gente já tem uma confirmação do pivô. Então, deu para entender, belezinha? Vou passar para você tudo de novo. Desceu, fez um fundo, subiu, fez o último topo mais baixo ainda que o anterior, porém deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então aqui a gente tem uma característica de pivô de alta. Rompimento da linha de tendência, fundo mais alto que o fundo anterior, fazendo um certo pullback aqui na linha de tendência. Então a confirmação do pivô de alta é aonde? É rompendo a máxima do último topo aqui, é rompendo o topo, rompeu o topo. A gente tem a confirmação de o pivô de alta. Aqui poderia acontecer do preço continuar a tendência de baixa ainda, tá? Por isso que a gente precisa da confirmação. O preço precisa romper o último topo. No caso do pivô de alta, ele precisa romper o último topo. Se ele não romper, se ele não fizer esse rompimento aqui, o preço pode descer e continuar a sua tendência de baixa normalmente, ou então até ficar fazendo movimentos consolidados aqui. Então, no caso de um pivô de alta, o preço precisa fazer o quê? O preço precisa romper, ter essa confirmação. Teve a confirmação, então é bem provável que ele continue com a sua tendência de alta aqui, ok? Então, o pivô de alta funciona dessa exata maneira. Agora, a gente vai ver aqui no PowerPoint uma imagem que eu separei de um pivô de alta. Olha como que o pivô de alta funcionou aqui. O preço vinha caindo, fez uma perna forte aqui de queda, deixou um fundo, subiu, deixou um topo, desceu, deixou um fundo. Se o fundo fosse mais baixo que o fundo anterior, então prevaleceria a tendência de baixa. Porém, o fundo foi um pouquinho mais alto, não foi um fundo duplo, foi um pouquinho mais alto do que o último fundo. Então, a gente tem uma probabilidade grande de ter um pivô aqui de alta. Quando deixou, tivemos o pivô e qual que seria a confirmação? Quando o preço fizesse o rompimento da altura do último topo aqui. A partir do momento que ele rompeu, o pivô de alta estava armado. Então ele já rompeu, deixou um topo maior do que o topo anterior e seguiu com um novo fundo maior do que o fundo anterior, um novo topo mais alto que o topo anterior, um novo fundo mais alto que o fundo anterior, um novo topo mais alto que o topo anterior. Então aqui a gente teve um bom exemplo de pivô de alta. Agora a gente vai procurar um pivô de alta no gráfico. Vamos direto para o gráfico aqui para a gente procurar um pivô de alta desenhado aqui. Vamos lá. Vamos procurar uma tendência de queda para a gente achar um pivô. Algumas tendências sobem assim de uma vez, tá? Tá vendo que essa aqui não teve pivô, não teve nada, simplesmente subiu, né? Acontece. Vamos procurar uma aqui. Há um belo exemplo aqui, ó. Aqui a gente teve um belo exemplo de pivô de alta. Bem uma tendência forte de queda. Uma tendência forte de queda aqui, respeitando a linha de tendência de queda. E o preço vem e faz o quê? Igualzinho está lá no nosso exemplo que a gente usou no Python, o desenho que a gente fez no Python. Desceu, rompeu a linha de tendência de baixa. O preço rompeu a linha de tendência de baixa aqui, deixou um topo, deixou um topinho aqui. Voltou, deixa eu aumentar isso aqui para ficar bacana para a gente ver. Deixou esse topo aqui, voltou e deixou o fundo. Olha onde que ele deixou o fundo. Deixou o fundo, além de estar mais alto que o fundo anterior, ainda deixou o fundo exatamente no pullback aqui na linha de tendência de baixa. Então, aonde seria a confirmação do pivô? Quando romper
essa máxima aqui. Na hora que o preço chegou e rompeu o último topo que ele tinha deixado, que era o topo do pivô, aqui armou a tendência de alta. E a gente pode ver que o preço realmente continuou seguindo a tendência. Então, a confirmação do pivô é aonde? Na hora que passa a máxima que ele deixou no gráfico. Passou a máxima aqui, confirmou a entrada, confirmou o pivô de alta, tanto que a gente pode ver até trazendo aqui mais para frente que o preço rompeu, fez 2 pullbacks aqui nessa linha que passou a virar um suporte e foi embora para cima, foi embora com um movimento altista. Então aqui a gente teve um belo de um pivô de alta, ok? Vamos passar agora para o pivô de baixa. Aqui a gente tem o Paint aberto aqui, um desenho de um pivô de baixa também. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. O mercado vinha subindo com seus topos e fundos ascendentes, topos e fundos sempre mais altos, topos e fundos ascendentes aqui de forma muito bonita. Vamos demarcar então a nossa linha de tendência. A linha de tendência pega de onde? Pega do primeiro e do segundo fundo para marcar a nossa linha de tendência de alta. Então o preço vinha fazendo seus fundos, topos, sempre mais altos do que os anteriores, até que houve o quê? Até que houve o rompimento. A partir do momento que houve o rompimento da linha de tendência, a gente já espera por um pivô. Houve o rompimento, o preço tinha deixado um topo aqui e acabou deixando um topo mais baixo. Ele vinha ainda com fundos mais altos, fundos ascendentes, mas deixou um topo mais baixo aqui. A partir do momento que ele deixou esse topo mais baixo aqui, a gente espera o quê? A gente espera que ele perca esse fundo aqui agora. Perdendo esse fundo aqui, a gente tem a confirmação. Quando vem a confirmação? A partir do momento que ele rompeu. Rompeu, a gente teve a confirmação do pivô de baixa. O preço pode vir e fazer um pullback aqui, continuar a sua tendência, como também, se for uma tendência muito forte, se for uma venda muito forte, ele pode seguir com uma perna maior aqui, só fazer uma correção aqui embaixo e continuar a tendência. Isso aí é só no mercado mesmo, o preço pode fazer de todas as formas, pode vir aqui, bater aqui e não romper e voltar para cima, tá? Então, a confirmação é a partir do rompimento, o rompimento confirmado. Não é simplesmente o preço chegar aqui, chegou na região aqui do último fundo, já é pivô. Não, o pivô está aqui com o topo mais baixo que o topo anterior, mas para o pivô ser confirmado, ele precisa desse rompimento. Rompeu o último fundo, pivô de baixa confirmado, tendência de baixa confirmada, ok? Então, esse é o pivô de baixa. A gente procura o pivô de baixa com o rompimento de uma linha de tendência de alta e com o seu topo mais baixo que o topo anterior. A partir disso, a gente só espera a confirmação rompendo o último fundo, tá ok? Então vamos voltar aqui para o PowerPoint, que lá eu tenho também mais uma figura que eu deixei de exemplo. Deixa eu passar aqui. Pivô de baixa. Olha o pivô de baixa, a confirmação que a gente teve aqui. Olha como que aconteceu. O preço vinha subindo, fazendo uma tendência de alta bonita e deixou seu topo. A partir do momento que deixou seu topo, deixou um novo fundo. Tudo normal até aqui. Para que continuasse sendo uma tendência de alta clara, o preço precisava continuar subindo aqui e deixar um novo topo mais alto do que esse. Porém não, o preço deixou um topo mais baixo que o topo anterior. Então aqui a gente teve um pivô. A gente teve um pivô de baixa aqui porque deixou um topo mais baixo. O que a gente precisa agora? A gente precisa que ele rompa o último fundo. A gente viu no exemplo que eu coloquei, mostrei para você no gráfico, que no pivô de alta teve um pullback maravilhoso. Rompeu a linha de tendência de baixa e teve um pullback. Aqui a gente tem, e teve um pullback até na linha de rompimento do topo.
Qualquer coisa, volta na aula aí para você ver. Rompeu o último topo, teve o pullback na linha dela. Aqui não, você pode ver que não tem como eu demarcar. Deixa eu ver se eu consigo demarcar aqui, para você ver que teve o rompimento da linha de baixa, mas não teve... eu consegui marcar aqui, eu acho que dá para ver. Deixa eu aumentar essa linha aqui. Maravilhoso aqui, ó, ficou bom. Aonde que é a confirmação, então? A partir do momento que rompesse a linha aqui desse fundo. Rompeu, você pode ver que nesse caso nem teve pullback nela. Como eu falei no desenho, às vezes pode ter pullback, às vezes não. No exemplo de pivô de alta teve. O preço rompeu a linha, fez pullback e voltou. Nesse aqui não, rompeu com muita força, mas não teve pullback. O preço apenas continuou a tendência de baixa. Então, o pivô de baixa é onde? Quando deixa um topo mais baixo que o topo anterior e a sua confirmação é perdendo o último fundo, ok? Esse é o pivô de baixa. Agora a gente vai para o gráfico para procurar um pivô de baixa no gráfico aqui. A gente está na mesma região que a gente fez o pivô de alta, vamos procurar um pivô de baixa agora. Deixa eu vir aqui no Infoot aqui. Olha, aqui a gente tem um pivô de baixa aqui. É até bom eu mostrar esse pivô para você aqui, porque ele não é um pivô muito claro, não é um pivô muito bem demarcado no gráfico, mas é assim que vai acontecer. Não é sempre que a gente vai encontrar pivô de forma bonita, de forma geométrica mesmo. Não acontece sempre igual a gente mostra nos gráficos, igual a gente lê nos livros. No gráfico é diferente. No gráfico ao vivo ali, você operando, é um pouco diferente. A gente tem uma certa dificuldade às vezes para achar. Aqui, eu achei um pivô de baixa aqui. Ele não é um pivô bonito, não é um pivô formado com suas ondas bem formadas mesmo, mas é um pivô que dá para operar muito bem, dá para fazer uma operação muito boa nela. Então, olha como que aconteceu esse pivô de baixa aqui. Olha essa alta. Nesse pivô, a gente não vai conseguir usar nem a linha de tendência de alta, porque a linha de tendência de alta aqui, ela não vai funcionar tão bem assim. Então vamos lá. A gente tinha uma tendência de alta aqui, o preço seguindo uma alta muito forte aqui e deixou o quê? Deixou esse topo aqui. À medida que deixou esse topo aqui, deixa eu aumentar essa linha aqui para ficar melhor. Quando deixou esse topo aqui, o preço veio e deixou aonde? Deixou esse fundo aqui, ó. O preço subiu, uma pernada de alta aqui, deixou um topo e deixou esse fundo aqui. Se o preço seguisse, depois desses 3 candles verdes aqui, de força de compra, se seguisse a tendência, ok, perfeito. Segue a tendência, vamos continuar operando tendência. Mas não, o preço veio e fez o quê? O preço veio e deixou um topo aqui. Na hora que deixou esse topo, a gente armou um pivô. Por quê? Porque deixou um topo mais baixo que o topo anterior. Então aqui a gente tem um pivô de baixa armado, precisando apenas de confirmação. E aonde é a confirmação? A confirmação é no rompimento do fundo. A partir do momento que rompe o fundo, a gente tem um pivô de baixa confirmado para o preço acabar fazendo uma tendência de baixa aqui. Não foi uma tendência tão forte, mas para o exemplo de pivô de baixa serviu perfeitamente, tá? Então o pivô de baixa ele acontece exatamente dessa maneira aqui. Sobe, deixa um topo, deixa um fundo normalmente aqui, depois deixa um topo mais baixo. Então a gente espera a confirmação do rompimento do último fundo e está armado, está confirmado na realidade o pivô de baixa. Então, acho que é isso. Por hoje a gente acabou a nossa aula de reversão, porque não tem tanto segredo assim, mas já passei tudo para você sobre o pivô de alta e o pivô de baixa. Mostrei um exemplo aqui no gráfico e é isso. A gente se vê no próximo módulo.